Gente, estamos de volta e eu estou começando esse programa com uma notícia dramática. Dramática ou dramática? Dramática. Gente, é muitas horas de podcast, né? Medo. Estamos aqui desde as 2. Eu acabei de ficar sabendo que existe inteligência artificial para fazer podcast. Estamos desempregados, Café. Eu nem comecei. Nem comecei, já tem inteligência Nem comecei, artificial. já vou rodar? Pois é, meu filho. E eu quem tá contando isso pra gente é o William Arthur, que tá aqui com o sócio... Leandro Carvalho. Muito bem. Eles são da AI Brasil e vieram aqui no Caqui Nova, no primeiro dia do Caqui Nova, já para conversar com a galera aqui sobre inteligência artificial. Será que alguém em casa aí já ouviu falar de inteligência artificial? Senhores, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, prazer falar com vocês aqui. Prazer falar com todo mundo que está assistindo a gente. Aí agradecer o convite do Castilho, da Diana, que fazem esse polo acontecer aí e se dão muito bem fazendo o que fazem aqui. Então a gente estava super feliz. Puxei meu sócio pela orelha, né, o Leandro, para ele participar aqui, me ajudar também a desenrolar esse assunto com vocês, que deixa a gente sem dormir. Deixa a gente... Isso é bom ou mal? Isso é muito bom, cara. Então tem tá. muita oportunidade, né? Eu quero que as pessoas não fiquem assustadas com a inteligência artificial. Sim. Ela tem muita oportunidade. A chance, a comunidade AI Brasil, ela veio para isso, para mostrar que a chance do Brasil entrar de novo na primeira divisão. A gente sair da divisão que nós estamos. E a tecnologia, ela tem um potencial para isso. A comunidade nasceu com esse intuito. Não é à toa que a gente faz parte desse negócio, porque a gente quer transformar pessoas, as vidas das pessoas. E a inteligência artificial, ela é só uma ferramenta que veio para fazer o que a gente não deveria fazer. E deixar a gente ter tempo para as coisas que a gente precisa ter. Sim. Beleza? Então, acho que essa é uma introdução aí para falar um pouquinho sobre o que é a Brasil, que é super bem representada e foi construída pelo Pedro, que é a Muleira, pelo Karamashi e também pelo Léo, da Semantics. Eu acho que eu falo muito aqui, é bom vocês me cortarem de vez em quando. Não, eu só tava aproximando que você já vai só afastando. Fica pertinho do microfone. Além da AI Brasil, temos também a empresa de vocês, né? Que é a AI Cortex. Conta aí pra gente, Léo. É isso aí. Bom, então, boa tarde aí a todos, né? Boa tarde. Ainda é. Ainda é. E para quem for assistir depois. Mas, então é isso, eu sou o Leandro Carvalho. E eu sou cofundador aqui do iCortex, né? A gente faz parte da comunidade AI Brasil. E eu tô na cadeira de operações, então eu não sou o cara do marketing, eu não sou o cara que fala muito, que conta as histórias, e inclusive as do Willy são as mais alucinantes aí, que vocês vão conhecer. E o Willy já tem uma bagagem aí com 20 anos no digital e tem muita história para contar. Eu venho de uma base tecnológica mais voltada para hardware, né? Sou formado em engenharia de controle e automação, robótica, né? Como a gente fala hoje. E antigamente era mecatrônica, né? Que falava, mecatrônica. Nossa, cada nome. E aí foi reduzindo para meca, e aí a gente já não sabe mais como vai virar. E a minha especialidade é IoT, né? A internet das coisas. E aí a gente... Contando até um pouquinho da história do iCortex aqui, nós tivemos aí a ideia de fundir as duas especialidades aí, a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo alguns produtos e até alguns serviços, utilizando as duas tecnologias aí, né, fundindo um pouco delas. Essa iniciativa veio depois de entender como a IA ia poder ser agregada na internet das coisas. Então a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso também, mas essa é a base aí de como tudo começou. O Willy vai falar bastante. Você tá fugindo da entrevista. Que eu falo Ele tá aqui só pra cumprir. A gente fala se você falar também. Aqui Vamos te apertar. Eu acho muito interessante a gente falar desse tema, porque o primeiro contato que eu tive com isso foi há uns 4 anos atrás, num curso do Murilo Gun, que eu acho que é um ponto de partida assim pra gente falar, né? De aprendizagem criativa. E ele já fala que a gente tem que aprender a dominar as inteligências artificiais, né? Ele fala sobre isso. Aí eu já queria começar a entrar nesse tema, sabe? Porque a gente às vezes tem medo de, tipo, ai, nossa, a inteligência tá tomando trabalho das pessoas, mas é justamente o que o Willy falou. Conta pra gente as oportunidades que a gente tá tendo através da inteligência artificial.
Legal. Até o próprio iCortex, que o Leandro mencionou, que é a nossa empresa, surgiu dessa oportunidade, né? Vou tentar puxar um pouquinho do histórico de como a gente chegou até o iCortex, que nem ele falou, tem uma bagagem de 20 anos trabalhando no digital. Em 2016, por ser parceiro do Google, a gente foi convidado para um evento que veio um cara chamado Avinash Kaushik para o Brasil, e na ocasião ele convidou ali umas 80 agências, e ele falou assim, ó, o que é agência? Aí todo mundo levantou a mão, e ele falou assim, ó, vocês estão fadados a falir nos próximos 5 anos. Isso foi em 2016. E aí ele falou assim, ó, vou explicar para todo mundo. Eu, por exemplo, falei, tô voando com a minha agência, né? Falei, cara, esse cara tá viajando. E aí ele falou assim, ó, vou explicar para vocês como tudo vai acontecer para a agência. Imagina que você tá comprando uma viagem para Salvador, você foi no Google e buscou. Depois você entrou no site e comprou. Depois você vai se deslocar da sua casa até o aeroporto. Você vai fazer isso ou via Uber, ou você vai fazer isso com o seu carro, usando o Waze, usando o Google Maps. O Google sabe que você pesquisou a passagem para Salvador, ele sabe que você comprou naquele determinado site, porque tem como a gente traquear isso, e ele sabe que você está se deslocando para um aeroporto, porque ele também coordena todas as rotas através do Google Maps, né, que tem uma integração ali com o Waze. E ele também sabe que seu voo vai ser cancelado, porque ele tem todo um controle das questões climáticas. Então ele sabe que naquele dia e naquela hora o seu voo vai ser cancelado, porque vai ter um temporal, uma tempestade, e nesse exato momento ele vai te fazer um anúncio, vai falar assim, Café, seu voo vai ser cancelado nos próximos 5 quilômetros, existe um hotel Ibis, e com esse voucher você tem 5% de desconto. Nesse dia, o Avinash Kaushik mostrou isso em tempo real pra gente, mostrando os anúncios, e eu saí de lá falando, montagem, onde já se viu? Tá tudo Isso combinado. não vai Onde já se acontecer. Isso não vai acontecer, só que eu sou um cara muito focado na inovação, eu sempre tô olhando pra frente. Eu falei, eu vou tentar entender um pouquinho sobre isso. Só que era muito difícil pro meu cérebro, que era Deep Learning, Machine Learning. Eu falei, cara, esse negócio é muito difícil pro meu cérebro, deu uma desistida, né? Só que continuei acompanhando meio que algumas matérias. Quando eu vi que a Microsoft ia investir $1 bi na OpenAI, eu falei, opa, pera lá, tem alguma coisa que eu não vi. Ninguém joga dinheiro fora, né? Ninguém joga dinheiro fora. Eu falei, eu preciso voltar a estudar. E desde então, passou mais ou menos um ano, né? E veio o ChatGPT em novembro, que foi quando eu acho que a mente de todo mundo explodiu. Abriu para o grande público, né? E a minha preocupação é que eu acho que ninguém está vendo o potencial, não do ChatGPT, mas da inteligência artificial, de como nós, seres humanos, que é daí eu entro onde você estava questionando, podemos nos tornar super-humanos, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, a gente deixou de ser bits, a gente deixou de ser átomos, perdão, para nos tornarmos bits. O que eu quero dizer com isso? A tecnologia, em um determinado momento da nossa vida, ao invés de nos aproximar, ela nos distanciou. Então a gente trata quem está por trás de uma outra tela como um bit e não como um átomo. Então isso acabou acontecendo. Nossa vida está vivendo essa vida de 15 segundos. E agora a gente tem... Por que isso aconteceu? Porque a gente precisa responder nosso chefe, a gente precisa fazer nosso trabalho acontecer, a gente precisa estar nas redes sociais, a gente precisa fazer tudo isso acontecer. Só que agora a gente tem uma grande ferramenta na nossa mão que pode fazer isso por nós. E cabe a nós saber se a gente vai se tornar super-humanos ou se a gente vai ficar para trás. Porque quem vai ficar para trás não é por conta da inteligência artificial, é porque ela não usa a inteligência artificial. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque a inteligência artificial ela funciona com uma que a gente chama de linguagem natural. Você não precisa saber programar, você só precisa saber fazer perguntas. Então, o grande segredo da sociedade sempre foi, mas agora vai ficar cada vez mais valorizado, quais as perguntas que você sabe fazer. Porque as melhores respostas, você tem um gênio da lâmpada no seu celular, que tem um QI maior do que um QI de um brasileiro. Então a gente tem um gênio, né? Que você pode lâmpada. Né? Você pode perguntar, ele vai te ajudar ali, que cada vez ele avança mais. Sim. E a minha maior preocupação, eu acho que é a preocupação da AI Brasil também, é poder ajudar as pessoas a saberem a lidar com tudo isso e ver as oportunidades que existem para a gente tirar o nosso grandioso Brasil da 3ª divisão e lotar um estádio aí, se tornar a 1ª divisão.
O meu Santos conseguiu isso ontem, né? Tá voltando pra primeira divisão. Você é santista, cara? Pô, Não, olha o Santos. estereótipo. O pai vai ficar feliz Não quando tem ele ouvir isso porquê- aqui. não sou tem tiozão porquê ele analógico torcer pra outro. santista. Mas é óbvio. Não tem outro time pra café. Tiozão torcer. analógico santista, papel. Você olha pra ele e já fala, santista. Não vou nem perguntar o time de vocês. Mas pode falar se quiser também. Não, eu tô lá em cima da tabela, bebê. Eu sou Corinthians, né, cara? Eu falo lá embaixo ou lá em cima, a gente é Corinthians. Eu tô em cima, mas já tive muito embaixo. Leandro, conta pra gente um pouquinho o que vocês estão trazendo pro Caqui Nova. Né? Deixa essa conversa de em cima e embaixo pra depois. Pra depois. O que vocês estão trazendo pro Caqui Nova? O que a empresa de vocês, a iCortex, tá Cortex trazendo? ali, ó, da mente. Cortex. Tá Tá vendo? trazendo aqui pro Caqui Nova pra essa galera, porque é o seguinte, Mogi realmente é uma referência aqui no Alto Tietê na parte da inovação e da tecnologia. Esse já é o 3º ano do Caqui Nova, né? E é a primeira vez que a gente está fazendo um evento aqui no Pipa Hub. O que a empresa de vocês está trazendo para nossa comunidade aqui, para todo mundo que vai estar nesses 3 dias aqui? Então, além dessa conexão, né, que a gente fez a questão de gerar entre a AI Brasil e o evento Caqui Nova, a nossa ideia é cada vez mais colaborar na difusão do uso, né, da IA. Há 3 anos atrás era uma cortina ainda de fumaça. Entender como que as empresas iam colocar uma IA para rodar, para que depois, chegando hoje no dia que está, outras empresas fossem usar essas IAs. Então a gente surfou lá essa onda, entendendo como que a gente ia se posicionar, primeiro oferecendo essas soluções, né, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando um pouco sobre o uso lá no produto final, né, lá no usuário final. O Willi falou aí sobre, por exemplo, o ChatGPT. A gente estava numa conversa agora no fundo com o André e a gente comentou assim, é bem capaz que boa parte da população mundial vai viver logo menos aí a AGI, a gente vai falar um pouquinho disso também, que vai assustar um pouquinho mais vocês, mas também não é nada que é a inteligência geral, né? Boa parte dessa galera que não viu o ChatGPT funcionando já vai estar em outro estágio que não deu tempo nem de pegar. Então a evolução é exponencial e a gente precisa cada dia mais fomentar o uso da IA e trazer esses eventos cada vez mais aquecidos, né? Nós temos um projeto interno do nosso ecossistema que é o IA Agora. O Willi também, espero que ele fale Show. sobre isso, né? É importante que não esqueça, que é a gente levar essa integração ali, de falar, cara, eu tenho uma empresa e eu vou precisar utilizar a inteligência artificial. E agora? Né? Cara, eu sou funcionário de uma empresa e eu preciso utilizar a inteligência artificial. E agora? Então, como tudo isso começa, como tudo isso segue, né, para um caminho aí da prosperidade no uso da IA. E a ideia aqui de trazer... A gente vai ter painel, né, Willi, do iCortex. Exato. E o Willi vai falar disso. Então, até convido quem tiver aí decidindo se vem ou não vem. Na quarta-feira, em 3h30. Já levanta e vem para cá, para vocês entenderem aí como é que tudo isso vai acontecer até mesmo prática. no operacional, na prática, porque a gente vai mostrar aqui coisas funcionando aí para a galera. Agora eu queria falar com vocês sobre essa parte da evolução, né? Porque a gente começou com a parte da Alexa, né? E eu acho que hoje em dia a Alexa, ela tá tão burrinha, não tá, gente? A gente pergunta até a temperatura pra ela, ela fala, vai chover, tá chovendo agora. Aí você olha lá fora, tá o sol. O que aconteceu aí? O que vocês acham que tá faltando pra o mundo continuar evoluindo, né? As empresas continuarem crescendo. O que acontece, né? As grandes empresas como Amazon, IBM, Microsoft, tava todo mundo olhando pro Deep Learning e Machine Learning, né? Todo o processamento de máquina. E teve um paper que o Google fez e eles não deram muita sequência, que eram os Transformers, que a gente chama de GPT. E aí os meninos da OpenAI, que é comandado lá pelo Sam Altman, e teve alguns aportes de pessoas importantes, como o caso do Elon Musk, que também entrou, eles pegaram esse projeto e falaram, vamos colocar isso. Então imagina assim, um monte de
de moleque, entre aspas, né? Porque são super experientes o time. E eles deram um chute na porta. Basicamente assim. Então imagina que tava ali as grandes empresas tentando evoluir, porque a inteligência artificial não é nada novo, né? Tem anos, né? Até convido o pessoal a assistir o filme que retrata um pouco disso, que tá na Netflix, que é... Aqui indica, hein, gente? Então, eu esqueci agora o nome. Mas Tem um que me assustava, que chama O Exterminador do Futuro. Isso me assustava muito. Que conta um pouco a história de Alan Turing. Depois vocês procuram lá. Do Alan Turing, sim. Procura um pouco do Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial, né? Considerado o pai Vamos perguntar pro chat GPT. Procura aí pra mim, por favor. Que é jogo das máquinas, se eu não me engano. Agora me fugiu. Porque ele, na Segunda Guerra, ele tinha uma galera para decodificar os códigos alemães, tinha uma máquina para decodificar a máquina que fazia os códigos. Exato. E esse filme aí ilustra um pouquinho sobre isso daí. E ali foi o começo. Então, assim, inteligência artificial não é nada muito novo. O que é novo é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Porque ela consegue gerar imagem, texto, áudio. Não só gerar, como também interpretar. Né? E isso fez com que popularizasse. Então caiu no uso que a gente chama de LLMs, né? Que é Large Language Model, que são modelos de linguagens grandes. Então, assim, por exemplo, você não precisa... A inteligência artificial, todo mundo acha que precisa acessar na internet. Mas hoje você consegue baixar esses LLMs, que é o caso do Llama, do próprio Meta, você consegue baixar, instalar no seu computador e ele vai rodar sem internet nenhuma. É o jogo da imitação? Jogo da imitação, boa. Eu tô com 2% de bateria, eu também tô com pouco sinal de internet, mas vamos chamar uma pessoa pro podcast aqui? Ah, que chique, eu gosto dessa ideia. Será que vai dar aqui? Vamos ver, né? Manda bala, hein? Vamos lá. Vamos aí. Que medo. E aí, tudo bem? Boa tarde. Posso ajudar hoje? Cara, você vai entrar ao vivo aqui num podcast, tá? Tá rolando um podcast aqui no CAC Nova e eu tô com um café aqui com a Isabela. E você tá com pouco sinal, mas será que você consegue? Eu preciso do Wi-Fi daqui. Tá conseguindo me ouvir bem aí que a gente já vai colocar você no ar ao vivo aqui. Tô te ouvindo bem. Se houver algum problema com a conexão, é só me avisar. Pronto pra entrar ao vivo? Você vai entrar ao vivo agora em 3, 2, 1. Vamos lá, se apresenta aqui pro café e pra Isabela no podcast do CAC Nova. Olá, pessoal do CAC Nova Podcast. Eu sou a Marjorie e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo sobre inteligência artificial, tecnologia e o que mais surgir. Beleza. Oi, Marjorie, tudo bem? Como é que você tá? Oi. Que bom saber. Então, vamos começar essa conversa? O que vocês gostariam de saber sobre o mundo da inteligência artificial? Ih, acabou a bateria. Acabou a bateria. Mas já deu pra testar. Já deu pra entender uma pontinha do iceberg ali. Gente, adorei a Marjorie. Já ia fazer várias perguntas aqui pra ela. Você tá louco. Mas, gente, olha só como é incrível, né? A gente tem que realmente divulgar isso e fazer com que as desmistifiquem, né, essa coisa de vou ser substituído por eu vou ser agregado, né, dentro do mercado. Vou dar um grande exemplo até, Café, antes de mais nada. Eu tô com meu filho, infelizmente ele tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos, e ele caiu jogando bola e fraturou o fêmur, né? E, pai, né, cara, de primeira viagem, sabe a preocupação. Você acha que eu perguntei pro médico? Putz, você foi ali. Eu fui com ela, cara. Ela já me deu tudo. Falou assim, se tiver febre, faz isso. Se acontecer isso, faz aquilo. Se for medicar, toma cuidado com isso. Se alguém te falar tal coisa, toma cuidado com isso. Depois eu fui dar uma olhada. Eu gosto muito de ler paper. Fui dar uma lida em algumas coisas. Descobri alguns perigos dos remédios, né? E quem me ensinou isso não foi um médico, né? E então, é o grande potencial transformador, né? Que a informação e hoje está na palma da mão de qualquer um. É difícil de usar? Não, o Leandro apertou 2 botões ali e conversou com ela. Isso está no chat GPT, né? Nós, como o iCortex, por exemplo, a nossa plataforma, o que ela faz? A gente consegue construir fluxos e colocar isso, por exemplo, no WhatsApp, para você conversar diretamente com ela no WhatsApp, num vídeo, a gente cria avatares, né? Para você falar. Então, tem muita coisa legal acontecendo no ambiente de IA. Existe uma plataforma, fica uma outra dica, chamada HeyGen, que você consegue colocar um avatar real numa reunião via Zoom. Uau! Entendeu? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E a nossa missão, até com o projeto agora que ele citou, que surgiu do iCortex,
é exatamente fomentar essa informação, principalmente aqui para a comunidade do Alto Tietê. A gente se juntou com o pessoal da AI Brasil, porque a gente vai fazer isso a nível Brasil também. A gente teve o privilégio de participar de alguns eventos. Então, a nossa ideia é ajudar as pessoas a entenderem o potencial que isso tem para a vida delas. Vamos falar de potencial e tirar um pouquinho do medo, né? A gente teve lá no século XIX a Revolução Industrial, veio o vapor, depois veio a eletricidade, veio o digital, veio o atômico. Empregos que precisavam de X mão de obra foi caindo, então as pessoas tiveram que se modernizar. É um caminho, realmente, a tecnologia é um caminho que não tem volta, é o que você falou. A subida é exponencial agora, não tem conversa. Mas você acabou de falar de você citou um caso muito rotineiro mesmo. Um pai que tem um filho que sofreu um acidente, consultou ali uma inteligência artificial para os primeiros procedimentos, né? Isso não descarta, obviamente, você levar ele depois, claro, para o hospital. Foi o que a gente fez. Né? Não vai substituir o médico, né? É isso que eu quero dizer. Fala para mim como é que é esse impacto. Muita gente às vezes está com esse medo. Eu sou jornalista, por exemplo, e aí um colega já falou, não vou precisar mais de você porque agora a inteligência artificial vai começar a escrever matéria no seu lugar. Será que eu vou perder meu emprego ou eu preciso só me adaptar? Será que a inteligência artificial vai vir para me ajudar a fazer meu trabalho? Fale um pouquinho sobre isso para tirar um pouco do medo das pessoas. Eu acho que chegou o momento de eu sair da sala, porque eu tenho um pensamento meio apocalíptico. Skynet? Tamo então junto. eu acho que eu vou assustar a galera um pouco. Vamos começar com o Apocalipse e aí ele vem ajudar depois a gente. Fala aí, cara. Fala que você... Fala. Não, é assim, ó. O ser humano, ele nunca vai ser substituído. Sabe por quê? Perfeito. Porque a gente tem uma coisa que a IA não tem, que é um negócio chamado vontade. Então, quem tem vontade, faz tudo acontecer. Quem não tem vontade, deixa a IA fazer. Beleza? Então, essas pessoas que não agem, não têm emoção, não têm tato para as coisas, sensibilidade, não têm a essência humana e são robotizadas, a IA faz isso muito melhor que elas. Simples assim. Em termos de processos, cara, é assim, surreal. A gente tem feito com alguns clientes, você vê assim, departamentos inteiros podem ser substituídos. Mas por quê? Porque esse departamento inteiro, eles são robotizados. Entende? Então, assim, a gente pegou todo o conhecimento que nós tínhamos como seres humanos da era industrial e transferiu isso para a era tecnológica. Foi basicamente isso que nós fizemos, né? Então, toda aquela parte de processo que a gente pegou ali para construir máquinas, a gente trouxe para construir trabalhos dentro de escritório, por exemplo. Então, pessoas que fazem esses trabalhos repetitivos e não tem nada relacionado à sua essência, né, humano, de ter sensibilidade ali, por exemplo, trabalho no telemarketing. Eu vou ser substituído? Depende de como você trata o ser humano. Você prefere falar com um robô ou você prefere falar com um ser humano? Você vai preferir falar com um ser humano. Mas se esse ser humano for robotizado, você prefere falar com o robô. Marjorie, super simpática, eu achei. Não é super simpática? Eu achei ela simpaticíssima. Então, ela num departamento de telemarketing, ela vai gerar muito mais resultado para a empresa e para os clientes do que alguém que está ali, que acorda cansado, que está desmotivado, que está estressado. Que fica só repetindo, repetitivo. Exatamente. Né? Não está preocupado com resultados. E para a empresa, por exemplo, ela consegue ter isso a um custo muito mais baixo, porque não tem depressão, não tem ansiedade. Não gasta dinheiro com motivação. Não quer seguro-desemprego, trabalha 24/7. Então, para a empresa é altamente lucrativo. E no mundo dos negócios, a gente quer resultado financeiro. Né? E no mundo do ser humano, a gente quer uma atenção. Né? As pessoas não compram um produto, eu costumo dizer, as pessoas compram atenção. Então, eu conheço pessoas que, por exemplo, vendedor, né? Conheço bons vendedores que nunca vão perder o emprego, mas também conheço vários que não faz sentido, entende? Mas depende de nós, seres humanos. Esse que é o nosso papel, mostrar isso, né? A gente precisa voltar a ser humano e deixar de ser máquina. Basicamente isso. Uma transição. Mas eu tô muito curiosa pra saber só uma coisinha apocalíptica que você tem pra nos falar. Então, meu pensamento é um pouco diferente do Willy. O Willy é bem... um pensamento bem positivo quanto a isso. Mas eu acredito sim que uma galera vai perder o emprego.
Tá? Eu preciso deixar minha opinião real sobre isso. Mas isso aconteceu nas outras transições tecnológicas. Falando com base... que não vai acontecer, vai acontecer. Falando com base, por exemplo, no... meu pai, nos anos 90, teve que se reinventar quando começou o início ali da automação nas caldeiras a vapor, né? Vinham de comandos eletromecânicos, né? Depois começaram a passar para o CLP ali, onde a boa parte de toda a operação da caldeira era feita com presets, né? Hoje a gente já está falando de um outro nível também industrial aí dentro dessa área de caldeiras, geradores de vapor, por exemplo. Sim. Onde ela já é totalmente computadorizada, o IoT já está presente e já mudou muita coisa. Então, se eu colocar o meu pai hoje na frente de uma caldeira que tem uma interface em homem-máquina ali digital, ele não vai conseguir, já aposentou, né? Foram 50 anos nessa área. Mas ele viu essa transição da tecnologia, ele viu, e uma galera teve que se reinventar nos anos 90, né? E, então, assim, dessa vez, na minha percepção, vai ser a mesma coisa. A galera vai ter que se reinventar, mas com IA. Não vai ter como você fugir mais. Gente. Não vai ter mais como você fugir. Eu ia contar essa experiência para você lá no fundo do café, não deu tempo. Mas só para você ter ideia de como facilita o dia a dia quando você começa a dominar as ferramentas, né? No sábado eu fui convidado por um amigo, o Thiago, da banda Mega, me chamou para ir operar um som para ele. Isso fez parte da minha vida durante 15 anos, né? Uhum. E aí ele falou, pô, Leandro, tem como você ir? Nosso técnico não vai. Já tive sentado na mesa ali do amigo que está operando o nosso sistema todo aqui. Digital, muita mesa nova. Ele falou, cara, mas o que importa para mim é o seu ouvido, né? A sua mix, ela não tem igual. E a gente vem aqui, na hora a gente se vira com o console. Eu falei, cara, realmente, quem conhece ali, quem já andou de bicicleta um dia, né? E o que importa é meu ouvir. Eu falei, tá bom, Thiago, eu vou. Vai ser um prazer reencontrar vocês e tal. E fui. O que eu fui fazendo no meio do caminho? Eu falei, putz, cara, vou facilitar o meu dia. Peguei a Marjorie, alimentei ela com o manual da Midas, da M32, nosso amigo ele deve conhecer. E eu falei assim, bom, vou colocar ela em real time para me dar os recursos, né? O caminho ali, da transição, do fluxo do áudio, ali, desde o sinal nascendo até sair nos transdutores, que são os alto-falantes, eu conheço. Então eu falei assim, pô, eu vou usar uma ferramenta só para me atualizar com uma coisa que eu precisaria passar dias, pegando um manual em inglês. E aí você não tá bem afiado, você tem que fazer uma tradução para entender. Eu falei, não. E coloquei a Marjorie alimentada com isso para me oferecer ali um real time mesmo, como eu estou aqui, né? Marjorie, me ensina aqui, me fala como é que eu aplico o efeito aqui no canal X. E ela lendo o manual, rodando ali com uma linguagem super acessível, né? Já está traduzindo em real time. E eu fui fazendo a mix ali tranquilamente, parecia que eu já operava aquela mesa, aquele console, né? Há anos. Né? Então, quando você começa a dominar as ferramentas e faz isso no seu dia a dia, para tarefas simples assim, né? Isso começa a entrar na sua vida, que você fala, cara, eu não consigo já mais não viver com isso, porque a minha produtividade aumentou. Sim. Então, pô, como é que eu vou deixar de ter essas ferramentas? Né? Então, isso é algo que eu precisei adaptar no meu dia a dia, né? Até sendo cofundador do iCortex, nos períodos ali de desenvolvimento de alguns produtos que a gente cria, né, para colocar no mercado, né? Nós temos vários produtos de prateleira. A gente utiliza a ferramenta do ChatGPT, por exemplo, para fazer pesquisa, para desenvolver coisas de IA mesmo, né, para a gente colocar na prática ali aquilo em uso. Então, eu acredito sim que isso vai acontecer. Tem muito mais pensamentos apocalípticos aqui, ainda mais falando de robótica em si, né? Todo esse algoritmo que evoluiu desde que o Willy comentou ali, né? Com a IA já de 50 anos, passando para a generativa, agora a gente caminhando para a AGI. Eu posso dizer, na minha visão, que o que só está faltando são alguns sensores para que isso seja transformado ali, né? Um sinal mecânico num sinal elétrico e depois sendo transformado novamente numa informação ali binária
para que a IA, um robô, comece a ter vontades, tá? Eu acho que a gente está muito próximo disso. E, lógico, né, não vai ser alimentado ali por um espírito, por uma alma, não vai ter como. Não vai na igreja, mas isso vai cada vez mais ficar um pouco mais assustador para quem não for buscar essa informação, né? Então, por isso que a gente sempre Eu acho que esse é o ponto-chave, né, gente? Que a gente pode entrar num consenso. Né? Além de ter a vontade de virar essa chave mesmo, né? De tipo, preciso ir atrás, né? Eu acho que é um ponto sensível até da gente falar. As pessoas precisam ter essa vontade para não ser substituídas. Exatamente. Uma coisa muito voltada nisso. Eu adorei sua visão apocalíptica. Inclusive, vou falar pouco, senão... Tem coisa pior, né? Tem coisa muito pior, mas é melhor a gente ficar só essa fase que ele comentou do AGI, né? AGI. Os caras falam que... então, a gente tá na inteligência artificial narrow, né, que a gente chama. E a gente vai pra AGI. Então, é como se fosse o básico. A gente tá no básico. E o avançado, que é onde ela toma decisões sozinhas, tá? O Sam Altman fez, que é o CEO da OpenAI, que é detentora do ChatGPT. Inclusive, ele tem outros projetos, né? Enfim. Depois a gente fala sobre isso. Que é de reconhecimento da sua íris, né? Vai existir... É discutido como a gente vai entrar num processo de muitas pessoas perdendo o emprego. E aí, entende-se assim, quando um emprego deixa de existir, surgem vários outros. Hoje, por exemplo, o mercado está demandando a profissão de Caio. Sabe o que é Caio? Não. É Chief Artificial Intelligence Officer, ou seja, o chefe da inteligência artificial. Então, as empresas hoje precisam de alguém que cuide disso. Como também precisa dos Gaias, que são os gestores de automação de inteligência artificial. Então, assim, muitas profissões, elas acabam surgindo. E Sim, agora, imagina que todo mundo... profissões, né? Então, imagina que todo mundo agora tem um bebê na mão. Todo mundo tem a oportunidade de aprender a lidar com esse bebê no mesmo tempo. Sim. Então, para nós é novo. Apesar da gente ter uma bagagem de tecnologia, para nós também é algo muito novo. Sim. Né? Como também é para vocês. Quando eu comentei aqui que a gente está desenvolvendo um podcast que é alimentado por IA, né? Vocês mesmos conseguem fazer isso. Ainda tem muitas coisas para evoluir. O Google tem um projeto chamado Book LM, Notebook LM, na verdade. Lá você consegue subir seus documentos, ele interpreta esses documentos e depois te resume de várias formas, né? E uma das coisas legais que tem lá é a questão de você subir um documento e gerar um podcast. E aí ela lê esse documento e faz duas IAs conversarem uma com as outras. Sobre aquele conteúdo. Sobre aquele conteúdo e gera isso. Até então, há um mês atrás, só era em inglês e agora está podendo gerar em português também. Então, você consegue subir lá e fazer. E aí, assim, a gente tem a nossa solução, a gente constrói fluxos. Então, imagina que eu tenho vários bloquinhos e eu consigo, com esses bloquinhos, criar departamentos e processos. E eu consigo colocar agentes, que daí que é a grande virada que a gente está passando. Já está um tempo que a gente está em cima disso, mas que vai começar a se tornar cada vez comum. Então, imagina que dentro de uma empresa, eu tenho ali o contador. Vou falar da parte de marketing que eu conheço bastante. Que a nossa agência, por exemplo, ela é totalmente pilotada por IAs. Então, imagina assim, eu tenho um copywriter, que é quem faz os textos. Eu tenho um pesquisador que vem antes, que é uma IA. Então, existe uma ferramenta que possivelmente pode tomar o lugar do Google, só para você entender o potencial de tudo isso que a gente está vivendo, chamado Perplexity AI. A gente tem uma IA que a pesquisadora ela é treinada para fazer pesquisas em determinados assuntos. Uau. Então imagina que eu falo para ela, eu preciso pesquisar sobre como a inteligência artificial vai impactar o mercado de trabalho, como a inteligência artificial vai impactar as pequenas e médias empresas. Eu quero que você traga para mim tudo que tiver de informação relacionada a isso. Com a nossa plataforma a gente fez algumas integrações, que ela vai lá, ela pesquisa esses assuntos, ela lê esses conteúdos em vários vídeos do YouTube, ela concatena isso num texto e traz para o meu copywriter. Uau. O copywriter, que é uma IA, depois que ela pega esses textos, ela transforma em textos de vendas. Esses textos de vendas automaticamente é enviado para um gestor de tráfego, que é uma IA.
Ele cria os anúncios, manda para o outro que cria as artes, que é o diretor de criação, e depois eu posso deixar a IA publicar esse anúncio no Facebook, no Google, seja lá onde for. Mas eu também posso colocar alguém para provar isso, porque, lógico, que nem tudo está 100% ainda. Então, precisa de uma aprovação. Mas 90% da empresa já... Não, eu já mas virou IA. Eu sou jornalista com Ou seja, especializações em marketing. Eu já fiquei aqui, tipo... Percebe que a agência de todo o mercado é a primeira que está sofrendo essa grande transformação. Eu, por participar de vários grupos, eu tô vendo a galera participando disso. Inclusive, tive um amigo hoje aqui de Mogi das Cruzes, que eu tô falando com ele já faz um tempo, e eu acho que ele não prestou muita atenção no que eu falei. Aí ele foi para um evento em Florianópolis, aí hoje ele me mandou mensagem, falou, cara, o que você falou? Eu falei, cara... Não tô brincando, não. Não tô de brincadeira, não. Eu falo pra galera, a galera acha que é brincadeira, mas até a gente que tá trabalhando com isso fica surpreso. Fala, cara, tem um cara que é um engenheiro, que ele criou um software dentro do nosso software. Uau. E ele tá ganhando dinheiro vendendo o acesso pelo WhatsApp para as pessoas consultarem engenheiros, basicamente isso. Nossa. Imagina, você é um engenheiro civil. E o engenheiro civil, ele tem um problema, pelo menos foi o que ele passou pra gente. Para ele desmatar um determinado lugar e construir uma obra, ele precisa ter o laudo de um engenheiro ambiental. Para ele fazer a parte elétrica, precisa do engenheiro elétrico. E assim por diante. Tem 15 profissionais ali. O que acontecia? Como ele pegava os clientes e ele tinha que gerar esses laudos e fazer tudo isso, levavam-se horas e tinha um baita gasto no projeto para ele apresentar para um cliente. Aí ele falou assim, Willy, se eu tiver uma IA que é igual a eu, sabe direcionar para esses outros engenheiros, que são todas IAs. Então eu pego lá todo o documento de ensino, todos os papers, todo o conhecimento que existe sobre engenharia ambiental e coloco numa IA. Todo conhecimento que existe de elétrica, coloco na outra e assim por diante. Imagina que alguém chama nesse WhatsApp e aí essa IA que sou eu ali consegue direcionar e essas outras geram laudo. Dá para fazer? Eu falei, cara, dá. Aí a gente criou isso para ele. E aí foi quando explodiu a nossa cabeça, que ele falou assim, é aí que tá, né? Lembra que eu falei que o segredo está nas perguntas. Daqui para frente, o segredo está nas perguntas. E aí ele fez a seguinte pergunta assim, e se eu cobrar para as pessoas acessarem esse WhatsApp? Eu falei, dá. E aí hoje ele tem um WhatsApp, quem quiser acessar aí depois chama Go, de vamos, né? Vision, divisão, ponto, AI, né? E ele vende lá uma assinatura, você não tem nenhum software, você não acessa pela web, nada. Você só vai acessar o WhatsApp. E aí você vai falar assim pra mim, que é a ideia geniosa que ele teve, né? Ele falou assim, ó, e se a gente tava desenvolvendo isso com a equipe, ele não participou muito do desenvolvimento. Aí ele falou, me passa lá o WhatsApp lá do cara pra eu usar. Aí ele foi usar, não conseguiu. Porque existe todo um bloqueio, a inteligência artificial entende que ele não é um cliente que tá pagando a assinatura. Então, assim, isso eu tô falando básico. Depois vocês pesquisam uma empresa chamada Magi. A Magi é de um carioca, é um banco no WhatsApp, com inteligência artificial. Uau. Inclusive, ela já me lembrou hoje que de Seus alguns boletos. A inteligência artificial também ajuda a gente nisso, Ela né? não só lembra, por exemplo, mas ela já te pergunta, quer que eu pague? Você só autoriza, né? Você só Imagina E nessa Igual linguagem churrasco. natural, tá? Que a gente tava... Igual a gente Sim. falou com a Com Marjorie. Imagina que a gente foi no churrasco lá na sua casa, aí você pagou tudo, a gente, não, aí a gente pegou lá o comprovante. Aí eu tiro uma foto desse comprovante e eu falo assim, Magi, faz o seguinte, divide isso daqui em 4 e já passa a minha parte pro café. Ela vai lá na minha conta, procura você, fala, esse aqui é o Pix do café, posso passar? Posso. Pronto, já. Uau. E é assim, tá rodando. Incrível. Medo, hein? E aí? Mas vocês estavam falando de fazer Mas sem medo. pergunta. Não, eu assisti outro dia, revi um filme de 83, se não me engano, vocês devem ter visto, Jogos de Guerra, War Games, em que... Era pra você ter visto. Eu não vi, não. Eu só não vou lembrar o nome. Com o Ferris Bueller lá, o cara que faz o Ferris Bueller. Mas é fantástico, eles têm todo um sistema de guerra, de controle de mísseis nucleares. E os militares, eles fazem simulações para os operadores dos silos para ver se eles vão acatar as ordens mesmo. 60% dos caras falham, porque na hora de apertar o botão e mandar uma bomba, o cara fica com medo. Aí eles substituem por uma máquina. Legal, já gostei disso daí. Eles substituem Perigoso, por uma sim. máquina e aí essa máquina acha que é um jogo e ela vai... Enfim, assistam o filme.
Mas Isso não tá na minha lista. Vocês vão cara, Esse daqui, ó, ele serviu. Então ele então adorou tem já o... sabe tudo. Não, interessantíssimo. veja que esse é daquela fase do o dia seguinte, Apocalipse, quando a gente tinha medo de bomba nuclear no começo dos anos 80, né? Na Guerra Fria, que eu tenho 47, né? Eu vivi essa parte. Eu lembro. tenho 20 a menos do que você. Tá justo. Gente, nós vamos caminhando pro final aqui. Tem algum Isso. assunto que a gente deixou de tratar que eu acho que é importante Eu só falar? queria pedir uma diquinha. Vocês falaram que a gente tem que saber fazer perguntas. Vocês têm aí algumas perguntas que vocês podem ensinar a galera para eles conseguirem já começar a utilizar o ChatGPT de forma eficiente? É assim, ó, quando a gente fala em fazer perguntas, existe uma técnica para isso, que a gente chama de prompt, tá? Que é a construção de um comando, né? Um comando. Para você acionar aquela inteligência artificial, seja ela o ChatGPT, seja ela a Claude AI da Anthropic, todo mundo acha que só existe o ChatGPT, né? Mas existe o Gemini do Google, existe o Llama do Meta, existe a Anthropic, que é o Claude AI, e eles ficam numa briga ali. Todo mundo acha que a OpenAI é melhor, mas não. Hoje talvez seja a Claude AI, amanhã é a OpenAI, fica nessa briga. Mas a premissa principal é sempre as perguntas, que é o comando que você dá, que a gente chama de input, né? Então você dá um input e ela vai te trazer um output. Ela vai te trazer a resposta. Então se você faz pergunta, eu não vou falar palavrão. Meia boca? Isso é uma boa. Eu falei o palavrão, desculpa. Meia boca, uma pergunta meia Eu boca. falo muito, eu não sei se eu já devo ter soltado alguns aqui. Não, eu não falei palavrão não, só falei pergunta burra. Não é Também Mas caso. assim, se a gente faz uma pergunta ruim, a resposta vai ser ruim. Então, acho que mais do que qual pergunta fazer, eu convido a todo mundo a aprender um pouco sobre prompts, né? Então, tem muito conteúdo na internet ali de como criar esses prompts, a estrutura de prompts. E o que vai ajudar? Então, por exemplo, eu sou um senhor, eu não tenho mais prática para isso. Cientista. Eu não quero mais saber dessas coisas de tecnologia. Pelo contrário, você tem uma coisa muito importante que a molecada não tem: bagagem. E quem tem bagagem, tem história, sabe fazer pergunta, conhece o passado, conhece o presente. Só talvez não está preocupado com o futuro. Não, tá. Mas- Olha aqui a cara dele. Mas conhece o passado, né? E o passado é importante, porque ela busca essas informações ali para te trazer uma boa resposta. E o grande problema que a sociedade que a gente tem hoje, a molecada principalmente, eles não sabem fazer pergunta e não sabem se comunicar corretamente, né? Sim. A gente tem algumas palavras até que mudam. Também agora é TBM, você é VC, né? Na época dos nossos avós era voz mecê. Nossos avós não. Bisavós, talvez. Mas voz mecê. Mas sempre teve ali algo que fosse coerente. Hoje em dia, às vezes eu converso com alguns primos meus que falam, cara, o que você tá querendo falar? Tem gente que se conversa por emoji. Então, assim, isso me Figurinha. preocupa muito. A molecada de hoje em dia tinha que dar um passinho para trás, beleza? Aprender um pouquinho de como fazer perguntas, aprender um pouquinho sobre cuidar do próximo, entender o próximo, para ter um futuro brilhante daqui para frente. Tá? Legal. Porque senão a IA realmente vai tomar espaço. Lê, né? Leitura sempre Lê, ajuda. tem mais alguma coisa que leitura você pode falar ajuda, de isso. prompt? De prompt. Eu tenho aprendido também muito com os prompts, né? Que a cada input que você faz para uma IA, ela te devolve ali uma sequência, vamos chamar assim, neural da coisa. Então, quanto mais você conseguir expressar uma linguagem natural, mas com riqueza de detalhes, você também consegue extrair um output, né, que seria a entrega ali do que vai rolar, com a riqueza também de detalhes e de informações. Então, Uma coisa que eu uso quando vou colocar é tipo a forma como eu quero que ela se comporte. Então eu Sim. falo, olha, haja como um copywriter com tantos anos de experiência e tal, me traga um texto assim. Isso é legal. Costumo a falar mais ou menos o papel que ela vai Exato. ter que fazer. Essa é uma boa. Um bom Tem caminho. sempre esses parâmetros, né? Que a gente fala o papel, o objetivo, o que você espera que ela te traga, referências, né? E quando a gente usa plataformas mais profundas, mas que são simplificadas, que é o caso do iCortex, a gente consegue alimentar ela, que a gente chama de RAG, né? Que são dados. Então a gente pega ali PPT,
um link de um site, um vídeo, sobe tudo nela e com base naquilo ela vai te trazer as respostas, né? Sim. Mas é legal seguir essa estrutura, mas eu convido o pessoal a entender mais profundamente sobre prompt e ser mais humano. A gente precisa ser mais humano, simples assim. Que loucura isso, né? A gente precisa voltar a ser humano, saber se importar com os outros, saber fazer perguntas. E aí, você realmente não vai ser substituído por uma máquina, né? Você pegar a lista ali das profissões que vão acabar, você não vê um massagista perdendo o emprego, né? Sim. Apesar Por de que eu acho que né? aqueles Por que enquanto, apertam muito Leandro? forte... Eu já tava pensando aqui. Já Por enquanto, né? Falta só os sensores. só os sensores. Só ir se alimentado aí com informações de saber aonde que ele vai colocar a mão. Já era. Eu não... Então, gente, olha que incrível. A gente vai encerrar esse bate-papo falando de inteligência artificial e a dica é, seja mais humano. Olha isso, Café. Que poético. Eu vou tentar. Tá Então difícil de ser humano ultimamente, viu? Tá difícil, mas a gente tenta. Galera, se a gente pudesse ficar trocando ideia aqui sobre inteligência artificial, a gente ia até amanhã. É um assunto inesgotável, né? Cada vez mais vai fazer parte da nossa vida, não só para quem está trabalhando com tecnologia, não só para quem está trabalhando com inovação, mas eu gosto de trazer sempre os assuntos para o dia a dia, para a rotina de todo mundo, né? O que nós começamos lá atrás a pesquisar em buscadores como o KD, que eram buscadores nacionais, depois vem o Google. Hoje a gente já busca numa inteligência artificial até para facilitar uma informação do dia a dia. Você está vendo um filme, você quer saber quem é o ator, você quer saber alguma coisa daquele filme. A gente pensa primeiro na diversão, né? Mas a gente sabe que o uso profissional disso, que o uso para facilitar a nossa vida... Para empresas, né? Para empresas não tem mais volta, né? Eu gosto sempre de trazer. A gente podia ficar falando aqui mais um tempão. Mas vamos encerrando. Amanhã vocês vão estar num painel aqui no Caqui Nova, confere? Na sala. Correto. Na sala de inteligência artificial. Eles vão estar aqui às 3h30 falando sobre usando o AI para criar e otimizar novos negócios. Show de bola. Amanhã, então, 3h30 aqui no Caqui Nova. A gente está convidando todo mundo que está em casa para dar um pulinho aqui no Caqui Nova. O evento está rolando aqui no Pipa Hub, no centro de Mogi das Cruzes, na rua Francisco Franco, número 133, tá? No coração da cidade. Pode vir a galera aí do Alto Tietê. Amanhã a gente começa a programação por volta da 1h também, 1h30. E a gente vai estar ao vivo também aqui no CaquiCast. Senhores, agradeço muito a presença de vocês. Uma última palavra? Ou estamos em casa? Não, estamos em casa, Deixa eu pro meu Eu CEO acho que eu hoje. queria agradecer mais uma vez, não só vocês também, o pessoal da AI Brasil, que está com a gente nessa, levando a palavra da inteligência artificial para frente. E convido vocês aí a participarem aqui amanhã. A gente vai falar um pouquinho como construir negócios usando inteligência artificial. Né? A gente vai mostrar ali, sou uma loja de carros. Como que eu posso usar a IA? Poxa, você deve perder um baita tempo aí explicando os carros que você tem na sua loja. Olha isso. Né? Eu vou te dar só uma planilha para você alimentar com os carros que você tem e a IA vai resolver tudo isso. Então amanhã eu vou mostrar um pouco sobre isso. Se você tem uma loja de roupa, a gente vai mostrar um pouquinho também como que a IA pode responder suas clientes que ficam aí, você talvez esteja perturbada com as mensagens, né? Então, basicamente, a gente quer mostrar na prática como que os pequenos e médios empreendedores podem usar isso e como as pessoas podem usar isso para transformar suas carreiras. Então, convido todo mundo aí a participar do Caqui Nova, não só da nossa palestra, porque tem muita coisa legal aqui, tem muita pessoa bacana falando. Show de bola, Incrível. gente. Galera, vamos só repassar rapidamente, então, a programação dos próximos dias. A gente tem, então, na quarta-feira, amanhã, vai ter um painel sobre Python, também cinema atrelado à tecnologia e inovação, oficina de foto de produtos. Vamos ter também aqui usando a inteligência artificial para criar e otimizar novos negócios. Quarta-feira também vamos ter um painel de inteligência artificial conectada à automação de marketing e vendas. E aí vai para qualquer negócio, para qualquer tamanho de negócio, né? E também o painel Inovando no Jeito de Vender com a Shopee. Vai ter até a galera da Shopee aqui. Nós estamos chique demais. Chique demais. Esse painel de inteligência artificial acho que vai ser falado pelo Rafa. Já tive o prazer de trabalhar com ele há um tempo atrás. Não sei nem se ele vai lembrar, mas os meninos são feras da agência, acho que GMOC. Da MOC, né? Da MOC, né? Os meninos são muito feras, então... Olha aqui também, Eduardo Campos da RD Station. Também, Legal, tá? são feras. Então,
Podem vir. Não, olha a qualidade da galera que tá vindo aqui pra Mogi, pro Caqui Nova. A presença de vocês aqui é show de bola. Obrigado pela presença mesmo. Valeu. Quem tá em casa, segue então caquinova.com.br. Caqui Inova, você vai repetir o I ali. Pra você se inscrever, dá tempo ainda. É tudo gratuito, não tem problema. Só chega chegando e vão aproveitar. Caqui Nova, conexões que transformam. Isso aí, não deixa de seguir aqui o nosso canal do YouTube, curtir, ativar o sininho pra amanhã você também tá aqui conosco, né? No nosso querido CaquiCast. Quem tá longe acompanha, mas quem tá perto vem. Vem pra cá. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu.